Olá, seja bem-vindo ao segundo Congresso de Cientistas Adventistas. Meu nome é Samuel Felipe e eu sou discente da Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência nessa transmissão e, neste momento, eu vou conduzir a apresentação de dois trabalhos acadêmicos que nos foram enviados para este evento. Quero agradecer também a todos que nos enviaram trabalhos, mas eu quero agradecer de forma especial aos autores destes trabalhos que estaremos exibindo. Durante a transmissão destes trabalhos, você pode fazer perguntas, enviar perguntas pelo chat da transmissão. Os autores, eles estarão disponíveis neste momento para responder as eventuais perguntas e vai haver um tempinho adicional após a exibição do vídeo. O primeiro vídeo que nós vamos exibir, ele tem como título Educação Física e Saúde, aproximações com a teoria da salutogênese. Ele será exibido pelo Vitor Oliveira. O Vitor Oliveira, ele possui seu doutorado em Educação Física e ele também é docente da Universidade Federal do Amazonas. Este trabalho também ele tem a coautoria da Meiciane de Almeida, que é graduada em Educação Física também pela Universidade Federal do Amazonas. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Vitor por nos ter enviado este trabalho. Deixe sua pergunta, se você tiver pergunta, pode deixar a sua pergunta. Compartilhe essa transmissão com seus amigos. E, Dr. Vitor, segue agora a apresentação do seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez. E as palavras são suas neste momento. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Vitor, juntamente com a minha orientanda, Meiciane. Nós produzimos o trabalho Educação Física e Saúde, aproximações com a teoria da salutogênese. Nós pertencemos ao grupo de estudo em pesquisa em atividade física e saúde, da infância e envelhecimento, desfechos em saúde, da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas. Inicialmente, se observa que a educação física e saúde tem uma relação próxima e histórica, fundamentada nas ciências naturais e biológicas hegemonicamente, a partir, inclusive, de uma abordagem biomédica. Também existem algumas tendências que vão pelas ciências humanas e sociais e também perpassam a saúde coletiva, e é o caminho que nós nos propomos a fazer. Também observamos algumas aproximações com perspectivas ampliadas da saúde, das quais está a teoria da salutogênese, o que nos motiva a ter como objetivo, né, desse estudo compreender os usos dessa teoria no campo da educação física e as suas implicações para a produção da saúde. Como metodologia, nós fizemos uma pesquisa de natureza qualitativa, de cunho teórico-conceitual, baseando-se na pesquisa documental. Fizemos o levantamento de livros e capítulos de livros no campo da educação física brasileira, para compreender inicialmente os usos teóricos da salutogênese. Nesse sentido, então, nos aproximando de uma revisão narrativa. Observamos cerca de 3 a 4 textos que trazem essa questão da salutogênese dentro da educação física. Alguns estudos, eles vêm apontando e tensionando essa hegemonia biomédica no campo da educação física, inclusive da quais pessoas, professores e profissionais consideram as práticas corporais e atividades físicas como uma panaceia, ou seja, como a cura para todos os males. Diante disso, se observa a necessidade de ampliar a compreensão da saúde na própria educação física. Então, a partir dessa necessidade que nós, então, buscamos compreender a teoria da salutogênese. Então, essa teoria ela é criada pelo sociólogo Aaron Antonovsky e o seu significado está em busca, da origem da saúde. Ou seja, Antonovsky possibilita uma inversão epistemológica em relação à patogênese, ou seja, a patogênese ela busca a origem da doença, enquanto a salutogênese, então, vai perguntar pela saúde. A partir das suas pesquisas, Antonovsky ele vai elencar uma pergunta
né, que está posta, apesar de todos os problemas, dos fatores estressores existentes, como que as pessoas elas permanecem saudáveis ou elas conseguem se recuperar das doenças? Então, é a partir dessa pergunta que o Antonovsky vai elaborar um modelo saludogenético, da qual o centro dele está no senso de coerência, né? Que é o quê? É uma orientação global que expressa a confiança, né, das pessoas de que, embora dinâmico, as ações do ambiente, elas sempre terão uma estrutura previsível e explicável. Então, isso possibilita a pessoa ter mais tranquilidade e segurança. Explicando rapidamente, a partir dessa figura, nosso senso de coerência ele é formado pelas nossas experiências de vida, né? E dependendo se esse senso de coerência for fortalecido ou não, nós conseguiremos mobilizar determinados recursos de proteção, que a seguir vamos estabelecer. Esses recursos de proteção também são influenciados pelas nossas atitudes e também por eventos aleatórios, como desastres, guerras, etc. Os recursos de proteção possibilitam a nós manejar, né, os fatores estressores que geram estados de tensão. Quando nós conseguimos sucesso, isso encadeia, né, o fortalecimento do senso de coerência, né, mantendo, restabelecendo o nosso contínuo saúde-doença, né, que facilita a aquisição de novos recursos de proteção. Por outro lado, quando não temos sucesso, né, se produz um estado de estresse que vai ter uma influência patogênica ou, né, aumentar a vulnerabilidade, que vai ter um efeito negativo ao nosso processo, né, ao nosso contínuo saúde-doença. Nesse sentido, o que nós observamos? Tendo a perspectiva de fortalecer o senso de coerência, né, e para que as pessoas tenham fatores de proteção, né, são elencados 3 fatores que também se relacionam com a educação física, com a atividade física e as práticas corporais, que são o sentido da vida, a autoestima e a assistência social. No sentido da vida, se observa a capacidade que as pessoas têm de dar sentido àquilo que ela está fazendo, de ver sentido e que vale a pena fazer aquilo. Então, quando uma atividade física, uma prática corporal, ela possui sentido para a pessoa, para um determinado grupo, né, essas pessoas vão se engajar nesses movimentos de atividade física. Né? Ao contrário, quando não há sentido, né, as pessoas tenderão a não se mobilizar e ingressar nessas atividades. A autoestima, ela tem que ver com a subjetividade das pessoas, né? Como as pessoas se veem, como elas se sentem e como, né, elas têm o valor de si próprias. Quando essas pessoas estão expostas a ações de violência ou de fracasso, a autoestima delas é prejudicada, né? Então, por exemplo, quando o movimento é posto como padrão, né, em determinados padrões, e certas pessoas não atingem esse padrão, por exemplo, elas tendem a ter a sua autoestima enfraquecida. Então, é necessário também ter uma reorientação para que a atividade física alcance a todos, né, as práticas corporais, para que as pessoas sintam a sua autoestima fortalecida. Por outro lado, também temos aqui a assistência social, que tem que ver com a estrutura, né, e as ações, inclusive do Estado, para que as pessoas se sintam incluídas, para que elas tenham condições concretas de fazer atividade física, por exemplo, e que elas também se sintam aceitas, incluídas, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, a expressão das políticas públicas como elementos essenciais à prática de atividade física e de práticas corporais, para que as pessoas tenham acesso, tenham segurança, né, para que elas consigam acessar, né, a essas práticas, inclusive que elas tenham também uma rede de proteção, né, que seja tanto do Estado quanto da própria família, da rede de amigos, das quais elas compreendam que são aceitas e podem contar com essas pessoas, né? Então, esses fatores de proteção, quando
eles são ativados, né, permite com que as pessoas tenham maiores desfechos positivos, né, experiências positivas no campo do movimento, e elas terão também outros benefícios a partir dessa adesão, né, desse vínculo com o movimento, com as atividades físicas e as práticas corporais. Então, a gente conclui que a salutogênese ela é um meio para reorientar essa relação entre educação física e saúde, né, para além da tradição biomédica, e também a gente consegue conferir um conceito positivo de saúde a partir dela, né, se adentrando para as pessoas, né, e para as suas condições de vida e de saúde. Né? Por fim, a gente vê como necessário também a realização de outros estudos nessa perspectiva, de forma mais sistematizadas, né, para a gente observar esses usos da teoria da salutogênese no campo da educação física, para compreendermos como se encontra a produção acerca dessa temática. O nosso trabalho foi esse, nós agradecemos a atenção, nos colocamos à disposição a seguir para perguntas e para conversarmos, e deixamos aqui o nosso muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Vitor pela apresentação deste trabalho, um trabalho muito bom, muito relevante, e agora tenho a honra de introduzir o segundo trabalho. O segundo trabalho, ele será apresentado por Eli Andrade Rocha Prates e pelo Felipe Arruda. E o título do trabalho é Ensino, Pesquisa e Extensão, Indissociabilidade ou Interlocução? O Eli Prates, ele possui doutorado em Psicologia pela Universidade de São Francisco e ele é docente do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, e os coautores do trabalho, Felipe Arruda e o Lucas Bossigniati, eles são discentes, alunos também do UNASP. E nós, então, introduzimos aqui no momento o professor Eli Prates e seu aluno, o Felipe Arruda, que vão apresentar o segundo trabalho. Obrigado mais uma vez pelo trabalho, pelo envio deste trabalho, e seguem vocês com o professor Eli Prates e o Felipe Arruda. É um prazer para nós participarmos do segundo Congresso de Cientistas Adventistas, trazendo um tema que, para mim e para os meus dois alunos de iniciação científica, o Felipe e o Lucas, hoje o Felipe aqui comigo, é muito caro, porque há mais ou menos 17 anos atrás fui convidado para ser coordenador da área de extensão num dos nossos campi, e eu praticamente só tinha ouvido falar de extensão, não sabia do que se tratava, fui pesquisar. E eu pensei, puxa, 17 anos eu já era professor há 25 anos, e nunca tinha trabalhado com isso. E fui pesquisar e ver isso. E de repente me dei conta de que ensino, pesquisa e extensão era indissociável. Eu, puxa vida, mas eu nem sabia o que era extensão direito. Pesquisa a gente fazia na universidade, quando tinha que fazer o mestrado, e tudo isso era indissociável, então isso me chamou a atenção para pesquisar sobre isso. Então, fui olhar, a Constituição diz que é indissociável, né? Então, se ela diz, é lei, então a gente precisa olhar. Só que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, em 1996, isentou os centros universitários, institutos superiores de educação, as faculdades, da obrigatoriedade de fazer pesquisa, de fazer extensão. Podia se entrar somente no ensino. E olha que no Brasil são 2.537 IES. Somente 199 universidades. Então a gente vai olhar que aí dos 2.338 não estão obrigados a fazer pesquisa e extensão. Então, se elas são indissociáveis, então para que haja ensino e aprendizagem, precisa haver as três. Ensino, pesquisa e extensão. Só que o próprio MEC diz que 2.537 pode ficar somente no ensino. Não parece aí uma briga muito grande entre a Constituição e aquilo que realmente está acontecendo em nosso país? Então, nós resolvemos trabalhar nessa iniciação científica com eles, buscando verificar se a verdadeira relação que
que existe entre essa tríade, ensino, pesquisa e extensão, é indissociabilidade ou é, na realidade, interlocução. Nessa apresentação que a gente está fazendo, é um resumo expandido, mas, na realidade, se a gente for buscar lá atrás, a gente vai perceber muito mais que parece que a universidade ela vem sendo formada e crescendo a partir da interlocução entre essas três áreas. Mas então nós partimos para descobrir o que é que está acontecendo. E como é que isso foi feito, Felipe? A metodologia da nossa pesquisa, para nós alcançarmos o resultado que nós vamos apresentar, foi através de 8 instituições brasileiras, entre elas universidades e centros universitários, localizados na região sul, sudeste e centro-oeste. Essas 8 universidades, essas 8 instituições entre universidades e centros universitários, abrangem um total de 256 cursos. E através desses 256 cursos nós obtivemos uma análise documentada de 116 projetos. Esses projetos de pesquisas que foram relatados pelas pró-reitorias de extensão. Então, os resultados obtidos foram que, desses 116 projetos de extensão, de pesquisa, 87,1% dos projetos não contemplaram a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E o restante, ou seja, os 12,9% que foram contemplados com a indissociabilidade, todos eram da área de saúde e de educação. E mesmo na área de saúde, os pesquisadores Feitosa e Dias, eles perceberam que há uma precariedade em realizar a integração entre pesquisa, ensino e extensão na formação dos estudantes. É interessante observar, como o Felipe falou aí, que essas áreas, saúde e extensão, elas estão muito ligadas a um tipo de assistência, um termo assistencial, como alimentação, tratamento, ensino, etc. E as outras áreas? Vai olhar para as áreas exatas, etc. Essas áreas não apareceu nenhum trabalho, entende? De pesquisa, o que mostrasse qualquer... Bom, pelo menos não foram mandados trabalhos algum. Não foi mandado trabalho algum para a gente pela área da pró-reitoria. Então, quer dizer, e as áreas estão aí, trabalhando, acontecendo, etc., dentro da universidade, né? Agora, veja, se a gente for olhar para os órgãos de fomento à ciência, à cultura, educação e tecnologia, os editais mesmo desses órgãos definem a área do projeto, perguntando se é ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, a visão fragmentada já está assentada no ensino da universidade, a gente vai perceber, porque a gente precisa dar esse tipo de informação quando vai querer fazer algum tipo de pesquisa, né? Então, esses editais já definem qual a área do projeto, né? 87,9%, como a gente já viu, eu falei agora há pouco, das instituições do Brasil, o governo federal diz que não precisa fazer extensão. E se nós formos para a revisão bibliográfica, que tem documentada como formação da universidade, a gente vai ver que o caráter interlocutivo é a base dele. Há sim pesquisa, mas há o ensino como base, há extensão em algum momento sendo colocada na universidade, e essa interlocução de um e outro é que vai fazendo com que a universidade vai crescendo, mas não que os três tenham que acontecer ao mesmo tempo para que isso ocorra. A interlocução entre eles vai formando e fazendo a universidade crescer. A revisão bibliográfica nos mostra isso. Observe-se, então, na gestão da universidade, que há, talvez por conta disso, um pró-reitor para cada área. Isso reforça esse caráter interlocutivo da universidade, fazendo com que a universidade cresça pela gestão interlocutiva das áreas, né? Então, como o Dr. Eli acabou de dizer, o que propulsiona a universidade a se movimentar nesse tema é justamente a interlocução entre os três tipos de professores, o docente, o pesquisador e o extensionista. Essa interlocução
entre os três tipos de professores é que faz com que esse tripé entre ensino, pesquisa e extensão aconteça. Então, há uma responsabilidade por parte da gestão da instituição de ensino que realize a articulação entre os três tipos de professores, para que eles articulem entre si, para que então a prática seja realizada. E essa prática ela não vai acontecer apenas porque está na legislação. Isso acontece se houver essa articulação entre os três tipos de professores. Parece que essa questão dos legisladores, de ter um dizendo uma coisa, outra, por exemplo, a Constituição é uma coisa, o MEC diz outra, parece que o professor e os próprios gestores das universidades ficam, parece, com um sentimento de descumprimento da lei constante. Se não fizer indissociabilidade, está descumprindo a Constituição. Se fizer interlocução, vai estar fazendo conforme o MEC está dizendo, mas está descumprindo alguma coisa. Em algum momento está descumprindo alguma coisa. Então, a universidade precisa ser indissociável, mas não tem como fazer isso. Aí o professor, eu tenho que fazer um projeto, mas ele não sabe como fazer. Então, precisaria de os legisladores entrarem num acordo. E isso quem tem que fazer é a universidade, levar isso para lá e mostrar o que está acontecendo de uma forma clara, para que as leis elas consigam entrar em acordo. E o professor o professor pesquisador, o professor que é mais da educação, é mais didático, o professor que é mais extensionista, poder trabalhar com tranquilidade, trabalhando uns com os outros e fazendo a coisa crescer sem ter esse peso a carregar. Então eu diria, há muito que fazer então na educação superior, no ensino superior, para que haja essa articulação, muito que fazer nas universidades. E se olhar para os centros universitários, então, em faculdades, instituições federais, municipais, então aí a gente percebe que há muito mais o que fazer. Mas isso daí a gente deixa para próximas pesquisas. E aqui a gente termina deixando a oportunidade, se vocês quiserem fazer algum outro tipo de pergunta, então estaremos à disposição. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Nós agradecemos ao professor Eli Prates e ao Felipe Arruda pela apresentação deste trabalho e fiquem atentos às atividades agora no período da tarde. A continuidade das atividades agora no período da tarde. Nossas atividades continuarão sendo transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube e no período da tarde estarão acontecendo as seguintes atividades. A partir das 14 horas estará acontecendo de forma simultânea os painéis da área de exatas e da área de direito e liberdade religiosa. E a partir das 17 horas estará acontecendo o painel de comunicação. Se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas a respeito dos trabalhos que foram aqui apresentados, você pode enviar sua pergunta pelo chat do YouTube. Eu e os demais autores estaremos à disposição para responder alguma pergunta, alguma eventual dúvida. Então, se você tem a sua pergunta, se você tem a sua dúvida, deixe aqui no chat do YouTube que teremos o prazer em responder a essas perguntas. Tudo bem? Bom, um abraço para vocês, fiquem com Deus e curtam e aproveitem as demais atividades. Um abraço.